Boa noite. As lideranças do PSDB em São Paulo anunciaram hoje que o senador Mário Covas vai ser o candidato do partido ao governo do Estado nas eleições do ano que vem. O outro candidato a candidato, o deputado federal José Serra, desistiu de disputar a indicação do partido. O nome de Covas agora deve ser oficializado na convenção do PSDB e José Serra poderá disputar uma vaga no Senado. Agora, para completar a chapa dos sonhos do PSDB em São Paulo, só falta a confirmação do ministro Fernando Henrique Cardoso como candidato a presidente da República. No Roda Viva, que começa agora pela Rede Cultura, nós vamos conversar com uma das lideranças nacionais do PSDB. Um político que, se quiser, numa chapa pura, sem alianças do PSDB com outros partidos, pode ser o vice-presidente na chapa de Fernando Henrique Cardoso, ou mesmo ocupar a cabeça de chapa, caso o ministro não seja candidato. No centro da roda, o nosso convidado desta noite é o governador do Ceará, Ciro Gomes, o mais jovem e o mais popular dos governadores de todo o país. Ciro Gomes é um cearense que nasceu no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba, há 36 anos. Advogado e professor, começou na política como assessor do pai, José Euclides Ferreira Gomes Júnior, que foi prefeito de Sobral, no Ceará. Candidato a deputado estadual pelo PDS em 82, ficou na suplência, assumiu o mandato e disputou a reeleição pelo PMDB em 86. Em 88, elegeu-se prefeito de Fortaleza e em 90, já afiliado ao PSDB, elegeu-se governador do Ceará. Sua administração é considerada modelo e vitrine do PSDB para todo o país. Nos últimos 8 anos, por exemplo, enquanto a renda per capita do Brasil caiu 4%, a dos cearenses aumentou 30%. O governo estadual paga as contas em dia e investe em obras $1 de cada 4 que arrecada. A mortalidade infantil no estado caiu pela metade e o trabalho com as crianças valeu ao governo do Ceará um prêmio da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Para entrevistar Ciro Gomes esta noite no Roda Viva, nós convidamos Clóvis Rossi, repórter da Folha de São Paulo, Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde, Ibsen Spartacus, chefe de pauta da TV Cultura de São Paulo, Marcelo Parada, diretor de jornalismo da Rádio Eldorado, Luciano Suassuna, repórter político da revista Isto É, José Nelo Marques, âncora do Notícias da Tarde da Rádio CBN, Cristiana Lobo, colunista do jornal O Estado de São Paulo, e Luiz Gutenberg, comentarista político da Rede Bandeirantes, em Brasília. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo por outras 13 emissoras em todo o país. TVE da Bahia, TVE do Piauí, TVE do Paraná, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul, TV Pernambuco, TV Ceará, TV Minas Cultural e Educativa, TV Maíra de Rondônia, TV Três Fronteiras de Nanuque, em Minas Gerais, TV São Bento do Sul, em Santa Catarina, TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte e STV de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estarão anotando suas perguntas. Ou então mandar perguntas por fax. O número do fax é 874-3454. 874-3454. Na plateia assistem o programa convidados da produção. Boa noite, governador. Boa noite. O senhor falou há pouco tempo, há poucos meses talvez, numa entrevista, que sem alianças está tudo perdido. De lá para cá, muita água rolou por baixo da ponte da política, principalmente muita lama, em função da CPI do orçamento e uma série de outras coisas. O senhor acha que sem alianças ainda tudo está perdido ou o arco de alianças está cada vez mais estreito em função de todas essas denúncias? Eu não desconheço, porque não tenho o direito de ser ingênuo, as dificuldades todas para que se consolidem alianças entre partidos nacionais que têm a justa pretensão de apresentarem eles próprios, seus próprios programas, seus próprios candidatos. Entretanto, eu tenho observado, e essa é a minha inquietação, que o processo político brasileiro, na quadra da redemocratização, tem se caracterizado por um discurso muito demagógico, um discurso despolitizado, um discurso negativo, que é muito pródigo na condenação, na censura, na crítica ao estado deplorável de coisas em que se encontra o Brasil, e nisso despolitiza as pessoas. É quase assim uma simplificação. O que está aí não presta, se fosse eu era diferente. No dia seguinte, as pessoas acreditam em alguém, esse alguém vai lá e o Brasil, que está quebrado, em situação deplorável realmente, uma situação muito difícil, não permite, vamos dizer, o resgate das expectativas, das esperanças que foram irrealmente estimuladas durante a mistificação eleitoral. O senhor naturalmente se refere ao ex-presidente Fernando Collor. O senhor acha não, que mas essa situação se começa repete antes agora? Isso, mas começa com o Sarney no plano cruzado, se repete com o presidente Collor. Ninguém deve esquecer a grande expectativa que todo o Brasil recebeu o novo governo Itamar Franco. E no dia seguinte, quer dizer, um populista, um desonesto e um outro que é sério, bem intencionado, acabam sendo
engolfados na onda da impopularidade, na onda da desconfiança popular, porque perdem a legitimidade. Então, o que eu acho que tem que ser feito em 94 para interromper esse itinerário, que dessa vez pode alcançar inclusive as instituições, em 95, é a afirmação de programas. E isso permitiria, pode ser quanto seja combatido, mas a minha ideia, que tenho discutido com o PT, tenho discutido com o Lula pessoalmente, era que deveria haver uma plataforma comum, ainda que os partidos fossem no primeiro turno isoladamente, entre os partidos vizinhos, afins, haveria uma plataforma comum de resgate do Estado. E as divergências ficariam, então, no plano programático, o que fazer com o Estado resgatado. Um Estado mais liberal, um Estado mais social, um Estado mais intervencionista, um Estado menos intervencionista, uma ênfase maior na educação, uma ênfase maior na indução do desenvolvimento econômico, na infraestrutura, são questões absolutamente legítimas. Mas é preciso que, antes disso acontecer, haja um Estado para governar. E não há um Estado. Agora, o senhor acha que há espaço para essa, desculpe, o senhor acha que há espaço para essa... Muito estreito, muito apertado. Aliança? Porque o senhor mesmo já acusou políticos como Quércia, Maluf, o próprio Lula... Não, mas a aliança que eu penso é nos vizinhos. Não, mas o próprio Lula, como o senhor mencionou, de sabotar o governo Itamar Franco. Eu acho que naquele momento estava em deliberação no Congresso Nacional a proposta de um deputado do PT do Rio Grande do Sul sobre a política salarial. E é uma coisa que me comove, quer dizer, estava se votando ali com o apoio da quase unanimidade do Congresso Nacional, uma coisa que no dia seguinte, se fosse praticada, quebrava a Previdência Social, deixando 14 milhões de brasileiros envelhecidos, muitos doentes, e que são pessoas que merecem um respeito especial pela contribuição que que deram das suas vidas inteiras ao país e que estão com esse tipo de tratamento. Isso ninguém queria ouvir falar, isso era problema do outro. No dia seguinte que aquela política fosse praticada, 70% dos municípios do Brasil amanheceriam falidos e boa parte dos estados. Também não fazia de conta que não era problema, era problema do governo, não era um problema da nação aquilo. Agora, então foi uma coisa que eu falei muito forte por causa disso. Quando você falou citou as mais recentes mistificações da política brasileira, está fazendo uma autocrítica, suponho, do PSDB, porque participou de todas, ou quase todas. Né? Do Cruzado, por exemplo, que você chamou de mistificação. Não. Todo o pessoal do que está hoje no PSDB estava, então... Não, repare, a mistificação não é esse... Eu estou falando de uma coisa assim. O Brasil, como hoje está, todo mundo está desesperado. Ninguém suporta mais. O povo está cansado. Não aguenta mais a carestia, não aguenta mais o desemprego, o descalabro do serviço público e, portanto, está muito exasperado, emocionalmente predisposto a criticar, protestar com razão. Se esse protesto é simplesmente a única razão para eleger alguém para ir para o lugar, ou seja, se você não reparte com a população a consciência da profundidade dos problemas, essa eleição vai ser personalista. Você elege alguém e vai de novo acontecer o quê no dia seguinte? Como você afagou uma expectativa irrealizável, sob o ponto de vista do curto prazo, embora possa se consertar o Brasil e não demora, se o Brasil tomar uma reta positiva, dá para consertar em um ano, pelas condições objetivas que o país tem. Se você tirar essa crosta de insensibilidade, de alienação que domina a política, a plutocracia, corporativismo, a oligarquia, que não deixam os interesses do país real fluírem para as decisões, você então estará condenando o Brasil a mais um ciclo disso. Imagina o Lula eleito. Se o Lula não politizar as questões, no dia seguinte a reação está contra ele. Não pode tomar susto com isso, concorda? Quer dizer, a reação está contra ele. E ele não vai poder saciar esse apetite corporativo, simplificado pela questão de ver o interesse do país pela ótica do interesse legítimo da sua corporação, do seu grupo específico de interesse. E o que vai acontecer? Das duas, uma. Como tem acontecido em todas as administrações do PT no Brasil. Há um momento em que o PT é chocado com a realidade, quando vai assumir o governo, e das duas, uma. Ou o PT continua fiel ao discurso eleitoral e arrebenta a administração pública e desmoraliza o seu quadro, ou o PT rompe com os aliados preferenciais, os interlocutores preferenciais, trai politicamente esses vizinhos e governa bem. Quer dizer, como o exemplo do Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, que tomou essa decisão. Maria Luísa, em Fortaleza, ficou com o discurso, destruiu Fortaleza. Aqui, a prefeita Erundina foi e voltou. Nos momentos que foi governar, teve méritos. Nos momentos que ficou com o discurso, e houve rupturas tremendas, foi mal. Agora, você não acha que essa perspectiva de que 94 se faça uma eleição nos moldes que você está descrevendo, cabe ao PSDB, em última instância, evitar que seja assim? Porque sim, tem as rédeas básicas do governo, tem um plano. Com certeza.
É justamente isso, governador. Por esta conjuntura, a responsabilidade mais grave é, nesta ordem, do PT, porque tem o candidato preferencial hoje e, portanto, tem a obrigação de ser generoso, tem a obrigação de abrir o programa, tem mais responsabilidade de conduzir a questão do Brasil e, no segundo momento, o PSDB, que tem também essa responsabilidade na mesma ordem de gravidade. Deixa eu ver, o senhor é de um partido que tem um ministro da Economia. A semana passada o ministro anunciou um plano que pediu novos impostos à população, a todos os setores, comércio, indústria, e não apresentou nenhum corte, nenhum projeto concreto de reforma dessa estrutura do Estado, dessa estrutura corporativa. O senhor, quando assumiu, o PSDB, quando assumiu o governo do Ceará, demitiu funcionários. E o governo Itamar, nessa mesma hora em que se pede novos impostos à população, recontrata funcionários. O senhor não acha que tem um problema entre a prática e o discurso do partido do senhor nessa hora? Problema é bondade do orador. Nós temos um problemão, ou temos um conjunto de graves problemas. E eu achei muito bom vir aqui nesse dia, porque eu estou com muita vontade de falar algumas coisas sem guardar conveniências, porque acho que nós estamos precisando de mão de obra para uma certa tarefa que no Brasil ninguém quer tocar. Nosso país está quebrado, não há um tostão para resolver coisa nenhuma. Isso se revela na destruição da malha rodoviária. Isso se revela no desmantelo dos nossos laboratórios, que está condenando a nossa juventude a uma formação deformada. Isso está condenando o Brasil a perder competitividade em questões de infraestrutura, como energia. Nós não estamos em colapso de energia hoje aqui em São Paulo e em vários lugares do Brasil por causa da recessão econômica, o que é um absurdo. Se o Brasil repetir essa taxa de crescimento de 5% esse ano, mas 3 anos seguidos nós entramos em racionamento de energia elétrica. São coisas absolutamente graves, sem falar na vida do povo, ou falando mais gravemente na vida do povo. O que se faz com a população nos postos de saúde é um insulto. O que se faz na educação pública é uma agressão criminosa, que está projetando todas essas mazelas para o futuro. Enfim, e aí o eixo central é o desmantelo das contas públicas. Portanto, tudo que for para consertar as contas públicas é o correto no Brasil. Inclusive a recessão, governador? Tudo o que for para consertar as contas públicas no Brasil. A causa essencial da recessão no Brasil é a hiperinflação, é a superinflação. Essa é a causa central do problema, porque na medida em que o desarranjo das contas é no endividamento, que o Brasil gasta quase 66% da execução financeira do Tesouro para honrar os títulos. E o Brasil precisa todo dia botar papagaio. Governador, foi no por causa mercado. disso que o senhor perdeu a prefeitura de Fortaleza, o seu partido? Não, foi um perdeu a conjunto de prefeitura Fortaleza? fatores. Não foi só isso, não. Isso funcionou também. Então o senhor não tem medo que esse efeito do projeto Fernando Henrique Cardoso prejudique o seu partido nas eleições? Que seja prejudicado 10 vezes, mas que se conserte o Brasil. Isso vale a pena. Governador, desculpe. Eu ainda queria concluir a pergunta resposta do para o Luciano, Luciano, por favor. Suassuna, aqui. Então não há, propriamente, senão aquilo que tem acontecido no processo político brasileiro. Renomear 100 mil funcionários hoje é uma absoluta imoralidade. É uma absoluta contradição. Absoluta contradição. Quer dizer, com data vênia de respeitar o pai de família ou a mãe de família que está sem emprego, que me dói muito, respeito profundamente, mas o Brasil não pode ser um lugar de botar as pessoas para trabalhar sem necessidade. Então, o PSDB não fez um juízo, não reuniu vamos dizer, a direção do partido para refletir sobre isso, e companheiros nossos votaram na Câmara Federal a favor disso, mas minha opinião, inequivocamente, é que isso, sem nenhuma outra letra, é uma imoralidade, sobre ser uma contradição definitivamente inexplicável para um país que está precisando aumentar a receita pública e diminuir a despesa pública. A questão do imposto no Brasil, quer dizer, é uma questão que está sendo, inclusive, falseada para a população. O que está se pedindo é 5% sobre as alíquotas, em cima de um ajuste brutalíssimo. Você fala que não houve cortes, é o corte mais brutal, é o orçamento mais duro da história contemporânea do país. O senhor já viu esse orçamento? Eu vi a O senhor é proposta. uma das poucas pessoas que conhece o orçamento. Não, ele já foi ao Congresso, voltou rapidamente Mas, para recompor um corte que eu governador, achei prudente na área militar. Governador, que é preciso acertar as contas públicas, não há dúvida. Assim Até porque como sem não há isso- nenhuma dúvida de que essa é a maior causa do nosso Mas maior não problema, fala que é a isso no inflação. Brasil, aliás. Então, Claro. agora é preciso fazer. Exatamente, aí é que é a questão. Ocorre que para acertar as contas públicas precisa fazer cortes, precisa aumentar impostos, segundo o projeto do Fernando Henrique. E as reações são muito grandes e são contrárias. Como é que o senhor vê a possibilidade de se trocar um ponto ou outro desse plano para se chegar a um termo qualquer? Olha, Aliás, em desculpe, governador, o contraposição, ministro Fernando Henrique hoje, em entrevista hoje à televisão, disse que já está
vendo algumas Exatamente. alternativas Aliás, para essa propôs- cobrança de imposto. Aliás, propôs uma alternativa assim que soou um pouco estranha, que é a criação de um empréstimo não compulsório, a exemplo do que foi feito na França. Então, seria um empréstimo voluntário. Quer dizer, já tem um indexador voluntário, agora um empréstimo voluntário. Eu não acho está contando demais com a boa o ministro vontade. Fernando Henrique Cardoso está exposto a um debate, não é? E o mérito, o tema central desse debate, a população brasileira precisa acompanhar. Porque a inflação no Brasil, ao contrário do que acontece no mundo inteiro a inflação é um câncer. É um câncer que corrói o termo de troca, o valor de troca, o patrimônio das pessoas é alcançado pela inflação. No Brasil, assim não é. No Brasil, pela crônica muito longa de superinflação e pela essa genialidade cabocla que nós temos, me inventaram um negócio da indexação, então a inflação é um negócio. Para A inflação alguns, não é né, um governo? câncer. Não Então, é para é um todos. negócio. É um negócio brutalmente rentável para certos estratos da nossa economia, da nossa sociedade. Ora, esses estratos vão reagir, e é curioso, eu queria que as pessoas tivessem como eu, assim, a curiosidade de observar. Se você pergunta em qualquer roda no Brasil, é uma retórica espontaneamente repetida que não é possível continuar como está, o Brasil está no fundo do poço, que é um desmantelo intolerável que está se assistindo, mas uma coisa curiosa pode puxar de 10 anos para cá. Qualquer iniciativa na direção de consertar tem um antagonismo desses grupos. Por quê? Porque elimina um grande negócio. Você chega quinta-feira, inventa um boato na Bolsa de São Paulo, na Bolsa do Rio de Janeiro, fortunas se transferem de mão. Toda quinta-feira acontece isso no Mas há Brasil. outros interesses além desses. Há interesses eleitorais, Os das claros, há oligarquias. dificuldades, Eu né? até falei no PNB hoje, são 3 grupos de interesse. Pode pesquisar que por trás da grande crítica estão esses 3 grupos de interesse. O interesse da plutocracia, que privatizou uma banda grande do Estado brasileiro e vive da perversão da economia do país. Essa formula e põe goela abaixo do povo que pagar imposto é uma coisa ruim. Só no Brasil esse debate é capenga. Você tem na América do Norte, os democratas fazem a apologia de um Estado... Exemplos da plutocracia. Exemplo da plutocracia, todo aquele que ganha com a especulação. Concretamente, o setor financeiro no Brasil representa 13% da economia nacional. Isso não existe precedente em lugar nenhum do mundo. Então, E são pouco é poderosos tocado. a um ponto tal que ninguém nem fala no assunto. E tampouco é tocado pelo plano FHC. né? Ah, mas é fundamentalmente tocado. Com certeza. Como é tocado? Na medida em que o governo introduziu na LDO, isso é que é uma coisa que está acontecendo com o plano, que precisa ser melhor discutida. Não é? Eu queria concluir aqui, porque é uma coisa importante, isso Faltando os para a outros opinião dois. pública. Faltando os outros dois É grupos. a oligarquia. A oligarquia que caricaturalmente está aí, Tá lá no nesse orçamento, vexame do orçamento, mas que está também em administrações estaduais, municipais, em que o interesse nacional, o interesse público é irrelevante. O que é preciso é dinheiro no caixa para fazer, nem que seja fonte luminosa, numa hora em que não tem dinheiro para o povo comer. Esse é o interesse da oligarquia, que é contra também. E o plano ofende. E o terceiro interesse é o do corporativismo. Corporativismo que marcado por uma histeria fascistóide incômoda que a gente assiste no país, que é fazer, inclusive, o discurso de trabalhador sendo pequeno burguês e tendo também apropriado uma fatia grande do Estado. O senhor inclui o Essa tipo de sindicato? tensão- Essa tentativa de readmitir funcionários tem muito a ver com o Então, corporativismo. mas é isso, Quer dizer, ele isso está não é dentro- interesse ele- do Brasil, Mas ele está é dentro do Brasília. executivo. Ele está- Brasília é um feudo, não, é Brasília toda. Certo. Brasília é um feudo desses 3 interesses. Brasília é o teatro desses 3 interesses. Lá não passa o Brasil perto. Esse é o problema de Brasília. Brasília não existe povo, mas são esses grupos de interesse, esses 3 grupos especialmente, ali vinculados. E hoje, perpassando uma coisa não confessada, está também no estamento político brasileiro um pavor de que o Fernando Henrique acerte. Agora, o senhor diria Esse que... pavor começa o senhor pelo diria líder que do o... governo, Roberto Freire, que parece, né? Eu não gostaria de governador? particularizar essa... Mas não parece estranho ao senhor que o líder do governo patrocine um projeto no Eu dia acho- seguinte eu ao acho. anúncio de um plano que contempla a Estranho não, o contratação Roberto de é uma pessoa muito 100 mil honesta funcionários. e muito sensível. O Roberto é vítima deste lobby. Quer dizer, 1000 pessoas fazendo barulho no teu ouvido, na porta da tua casa, na sala da tua porta, parece que é o mundo todo. Eu tenho experiência disso no parlamento, eu era deputado, líder do governo do Tasso, quando as providências de reestruturar as finanças do Estado do Ceará que estavam destruídas, foram feitas. Eu entrava na Assembleia, era vaiado, sistematicamente vaiado. Foi eleito inimigo público número 1 de todos os grupos de interesse corporativos e plutocratas do Ceará, que tem também. Né? Saía na rua, a coisa era diferente.
Então, Brasília não tem rua, esse é o problema. Você Mas fica o caso- só Governador, esse tipo de coisa. minutinho, por favor. Faltou a questão do Clóvis Rossi, o senhor ficou de explicar onde o plano toca no setor financeiro. Sim. Introduziu-se na acrescentaria, LDO, deixa eu só introduziu-se na acrescentar uma segunda LDO. questão, que é a questão do corporativismo. O presidente da República também defende a redução Claro. dos Pois funcionários, eu não sou só o líder contra, do mas governo. eu sou projeto contra, saiu do franca e governo. lealmente. Eu sou aliado do presidente Itamar Franco, acho que é um homem honesto, bem intencionado, tem nas mãos uma tarefa histórica que não pediu, que é a tarefa de garantir a normalidade democrática do país, de garantir a regularidade na prestação de serviços públicos, e aí tem uma obra importante, limpou o passivo dos 147% dos aposentados, pagou 4 meses de hospitais do país inteiro atrasados, que estavam praticamente fechando no Brasil inteiro, em São Paulo, no Rio. E a terceira tarefa é a de estabilizar a economia, porque ninguém suporta, pode anotar, é impossível se suportar mais 3 meses de inflação tendente a 40%. Ninguém aguenta. É impossível. Isso desarranja a vida de todas as famílias, isso desarranja a administração pública mais equilibrada que pode haver, isso passionaliza ao extremo o ambiente político, não é bom conselheiro para uma reflexão que nós precisamos fazer madura, programática, nas eleições de 94, essa mistificação grosseira que a inflação de 40% permite. Senhor, Então, A questão, O senhor só- fala- só a LDO, na financeira, questão dos desculpa, bancos, a seguinte LDO questão. introduz, a nova, dentro do plano, está introduzido lá um dispositivo que proíbe a União Federal de emitir qualquer título que exceda ao estoque atual. Ou seja, já estabelece um primeiro limite para o crescimento, a expansão da dívida mobiliária da União, que é o grande ponto de estrangulamento hoje, que é uma coisa pouco Limite para discutida. rolar a dívida No e segundo pode momento- emitir dinheiro. Não emite nada acima do que está aí. Quer dizer, estanca o processo de crescimento da dívida. No segundo momento, a URV vinculada a um ativos reais conversíveis, quer dizer, Dólar, né? as reservas cambiais e o patrimônio, por isso que não é dolarização, porque não são só as nossas reservas cambiais o lastro da pretensão da nova moeda, são também as ações do patrimônio da União, do ativo imobilizado da União. Isso garantindo a moeda lastreada, você tem uma tendência de zerar a inflação rapidamente. E com um privilégio que incorpora a experiência doída do passado, que é não fazer sobressaltos, não romper a ordem jurídica, não fazer ninguém ficar rico do dia para a noite, ou empobrecer do dia para a noite. Agora, se isso é um ganho político na direção de uma sociedade que se pretende amadurecida, menos a sociedade que é amadurecida e mais a representação política brasileira, que infelizmente não dá mostras de estar à altura do povo brasileiro, nós vamos ver, porque aí está também o grande risco do plano. Cristiana, por favor. Governador, o senhor, Eu queria só completar, ainda era para ele uma resposta, que o programa tem 3 alternativas. Aí está uma ideia, uma iniciativa com começo, meio e fim, dizendo aonde vai apertar o sapato, aonde vai doer, de que essa cota de sacrifício se espera para consertar o país e eliminar o grande imposto, que é a inflação, que mata os pobres no Brasil, que são a maioria. Mas há uma alternativa, está aberta a discussão. Quem tiver uma alternativa concreta, objetiva, para pôr no lugar, está aberto para o plano, está absolutamente aberto, tendo como premissa de que é preciso equilibrar as contas, eliminar o déficit e por aí eliminar a causa central da inflação, qualquer solução é, porque é possível. Você pode, por exemplo, não fazer imposto de 5% e cortar 30%, se for o caso, ou 25% do salário dos trabalhadores do serviço público. Ainda está aberto ainda? Não, está aberto no Congresso Nacional. O que não é possível é botar isso na gaveta e não votar. O ministro está E a dizendo mesmo que terceira está aberto. alternativa é o Ocorre? caos. A terceira alternativa é o caos. Essa é a sociedade brasileira. Não a sociedade, volto a dizer, mas a representação formal da sociedade brasileira. Não se compenetra nas suas tarefas, da sua responsabilidade, fica brincando de dirigir o país. Vamos para o caos, que é também em si uma solução. O que é o caos? É a hiperinflação, que esteriliza todos os passivos, acaba logo com os passivos todos, leva o país ao pânico generalizado, um colapso no sistema produtivo, vai faltar comida, as pessoas vão praticar canibalismo na rua, mas é a solução selvagem para um país que não quer ser racional. Então, vamos discutir o assunto. Governador, a Cristiana e o Ibsen, por favor. o senhor fala de 2 faces do governo, a face austera, a face que está tentando arrumar a economia, e tem a face política, que parece que complica tudo. Quer dizer, tem a própria liderança do governo a defesa desse projeto, à volta do líder tem os partidos que estão contestando o aumento de impostos, a criação do fundo,
E eu pergunto ao senhor, o que vai prevalecer e como é que faz para ter unidade nesse governo que não tem base parlamentar e que o presidente, ora, tende para um lado, ora, tende para o outro? Quer dizer, ele apoia o Fernando Henrique, apoiou o plano, apesar de que não mostrou, não falou sobre o plano até hoje, mas pelo menos não contestou, e outro lado, o lado político, quer dizer, que precisa de base parlamentar para provar, para que isso prevaleça, ele precisa de uma base parlamentar. Qual que é a solução para o governo no Congresso? Nós temos um contexto político extraordinariamente hostil, a partir da gênese mesmo do governo Itamar Franco. É um governo que não resultou de compromisso, é um governo que resultou de um giro da roda institucional brasileira e vem sem partido, o que não é um fato ruim, é um fato positivo nessa quadra, para garantir, a meu juízo, penso, essas três grandes funções: a normalidade democrática, a regularidade do serviço público e a estabilização da economia, que inclusive tem a ver com a normalidade democrática, a meu juízo, claramente. E para isso, o presidente tem que se apoiar em forças muito heterogêneas. Essa é uma complicação que tem que ser assumida com transparência. Mas fazer política não é dizer para determinados grupos o que querem ouvir, porque você está trocando prestígio no varejo por desmoralização no atacado. Esse é o grande equívoco da elite política brasileira. Troca prestígio no varejo por desmoralização no atacado. O que adianta o Roberto Freire agora defender? Esses 1.000 vão voltar para casa, esquecem esses 1.000 lobistas que reclamaram lá. E repare uma coisa, se tiver tido a arbitrariedade do governo Collor, ilegalidade na admissão, há caminhos, não precisa lei nenhuma, é só pedir a qualquer juiz de plantão, em qualquer lugar, são muito pródigos em fazer voltar funcionários. Não há problema nenhum. Agora, o país não pode suportar, sem necessidade para o serviço público, botar 100.000 pessoas, ou 50.000, ou 45.000, especialmente na conjuntura. Então, o que nós temos que fazer delicadamente, primeiro, respeitar a autoridade do presidente Itamar Franco. Quer dizer, me incomoda muito essa abordagem pouco respeitosa, não é? Essa coisa de explorar idiosincrasias, o tupete, essa coisa, isso não é positivo, não é bom. E o tupete é uma caricatura do que eu estou falando. São outras coisas, de que ele é omisso, ou de que é aquela coisa toda. Como é que o senhor vê as reações dele, como essa, por exemplo, de abrir a porta com o pontapé? Isso revela só um homem atormentado. Isso revela um homem atormentado. E é o que acontece com um homem que se suponha, porque eu sei que suponha-se que ele é um homem absolutamente honesto, absolutamente bem intencionado, que se dói com o sofrimento do povo pobre e que não consegue botar as coisas para andar. E vai ficando impopular por coisas que não construiu. Mas ele não está enfrentando uma pessoa os atormentada. conflitos. Os homens públicos temos que ter um processo de disciplina psicológica muito acima do que se exige do homem normal. Quer dizer, o governador da Paraíba, o presidente da República. O governador da Paraíba, eu conheço, não é um cangaceiro, vai ficar aí para a história como um cangaceiro, mas não é um cangaceiro, é um homem bom, poeta, uma pessoa boa. Vai morrer como um cangaceiro porque perdeu o controle emocional e fez aquela coisa indefensável, por qualquer argumento, de atirar num desafeto político, num adversário político. Quer dizer, eu não acho que o presidente Itamar mereça desculpas porque foi lá tomar uma máquina de fotografia de um jornalista. Acho que não é uma boa atitude. Só sou sensível para compreender. Mas, O senhor não teme que possa haver um fim antecipado do governo Itamar? O senhor mesmo citou uma contingência de caos, hiperinflação, falta de alimentos. Qual seria o desdobramento disso? Desdobramento político? Isso não vai acontecer, não. Eu só queria completar a pergunta. O senhor disse que o país não aguenta uma inflação de 40%. Mais 3 meses. Durante 3 meses. Não aguenta mais. E o senhor disse que é preciso arrumar a economia, senão vai ser o caos. O senhor disse que o presidente é um homem atormentado nesse ambiente. O senhor prevê uma ruptura institucional. E o senhor está sendo excessivamente alarmista? Isso o senhor tudo está escuta aqui, eu acho que não tem nenhuma Ou o senhor está possibilidade. prevendo um golpe militar? Não, eu acho que não há nenhuma possibilidade de ruptura institucional, porque nós temos um estuário para tudo isso, que é o processo eleitoral de 94. Não há nenhum vetor de poder real no país interessado em quebrar a normalidade democrática hoje, especialmente os militares. Que diga-se com dever de justiça, eu que não aceito tutela, acho que a nação dispensa tutela e que, por outro lado, tem um profundo respeito pela tarefa constitucional, pelo papel histórico das Forças Armadas do nosso país, digo para você, tem cometido um comportamento absolutamente correto. Ainda hoje eu ouvi, com muito respeito, a palavra do ministro da Marinha, colocando com clareza que o mundanismo
do debate político deve estar ao largo das Forças Armadas, que não podem se partidarizar, não podem se dividir, porque o país delas precisa unida e capaz de reagir a uma emergência. Mas há militares que falaram em comoção, em véspera de convulsão. Eles não deixam de ser iria dar brasileiros. uma intervenção. Eles não deixam de ser brasileiros e, como todos nós, comovidos com o processo. O que é intolerável é a tutela. Isso nós não toleramos, temos que dizer com muita clareza. A democracia no país é um valor que veio para ficar, o Brasil é capaz de se governar e não precisa de tutor para se governar. Diga-se isso com muita franqueza e clareza. O que resta, a partir então, é esperar daí, eleições? respeitemos a psicologia militar, a psicologia castrense, são patriotas, adestrados muito fortemente, têm a moralidade à flor da pele, e como todos nós, estão chocados com o que está acontecendo. Falta comida num quartel, um soldado é obrigado a sair de sandália havaiana sem bota, e isso tem notícia de que o João Alves ganhou 200 milhões de dólares, ou sei lá quantos milhões de dólares na loteria, que é uma safadeza inominável. Qualquer um de nós, tendo pudor, e os militares têm, são chocados com isso. Portanto, dentro de certo momento, dentro de certos limites, essa opinião é absolutamente legítima. Não temos direito de amordaçar também lideranças militares, que nós não vamos aceitar indisciplina, tentar da lei, essas coisas, ninguém está interessado, diga-se de passagem. O que é censurável é o vivandeirismo de políticos. Esse componente está sendo posto na crise brasileira por políticos brasileiros. Quais? Por democratas. O senhor estaria se referindo aos políticos que foram recentemente Há visitados? quantos andam rondando os quartéis para fazer bajulação ou para pedir conselho o que fazer com o pepino que a democracia precisa resolver por si? José Nero, por favor. Governador, o senhor vem pregando que tem nojo de político. Não é um discurso um pouco gasto já pelo tempo? O ex-presidente Collor pregava a mesma coisa e chegou ao Me Planalto. compare com a porca-prenha, porque se eu parei, eu lhe dou um bacurim dos novos assim. É um negócio. Eu me incomodo muito com isso e tenho essa resposta na ponta da língua. Porque eu sou lá do Nordeste, sou 36 anos de idade, e nesse estereótipo aí é uma coisa desagradável. Não é? A frase é sua. E tem também uma coisa de ser firme nas opiniões, etc. A diferença substantiva é que eu acredito no que eu falo e pratico o que eu falo. A diferença essencial é essa. Quer dizer, o presidente Collor não é mau pelo que ele falou. Ele é mau pelo que ele fez. Ele não é mau pelo que ele falou. Muita coisa que ele falou é absolutamente certa. O erro é que, enquanto ele falava na importância do avanço científico e tecnológico, terminava o expediente e ia matar bode no porão de casa para fazer bruxaria com os outros. Quer dizer, quem acredita em ciência e tecnologia como um valor estratégico não pode matar bode para fazer bruxaria com os outros. Então, era um discurso de boca para fora. Essa é a diferença substantiva. Governador, o senhor E a questão do nojo dos políticos, uma frase só um dia, que eu tenho mesmo. Eu não me escondo de ninguém, eu sou político também. Eu não me ponho como um outro que está olhando presumidamente para uma coisa menor, não. Eu tenho nojo dessa resultante do processo político brasileiro. Não existe bandido nesse filme. Só tem mocinho. Ninguém é a favor de aumento de imposto, ninguém é a favor de corte de despesa, ninguém é a favor de coisa, nada. E todo mundo é contra tudo. Como é que funciona? É isso que eu tenho, a resultante do processo político brasileiro. Governador, o senhor condena o discurso negativo, né? Isso. Que é realmente uma praga, porque assim não serve, mas ninguém propõe essas soluções que são realmente dolorosas, né? Agora, o senhor prega também uma resultante de união de programas entre partidos. E aí o senhor fala do PT. A minha pergunta é essa. Quer dizer, o senhor falou em resgatar o Estado numa união PT-PSDB. Eu gostaria de saber qual é a perspectiva de um Estado resgatado por PT e por PSDB sem conflito ideológico. Eu tenho dificuldades em entender isso. Claro. O governador Roberto Alves, aqui de São Paulo, desculpa, faz mais ou menos a mesma pergunta, querendo saber, inclusive, se o senhor compartilharia da administração de um governo do PT eleito o Lula, presidente da República. Depende, não é? Da natureza dessa eleição. Se for uma eleição na base, responda a ele, em seguida fala você. Se for na base da mistificação eleitoral, eu quero estar ajudando o Lula a sustentar a democracia e o mandato dele, mas provavelmente criticando muito duramente as incoerências entre a prática daquele dia e aquilo que foi feito de forma despolitizada durante o processo eleitoral. O que a sua percepção, Dmitry, é que há uma diferença substantiva entre a nomenclatura do PT e o programa do PSDB. É uma diferença absolutamente abissal. Exato. É uma distância quase inconciliável. Exato. Na minha cabeça, entretanto, a nomenclatura do PT foi recentemente hegemonizada por um sindicalismo de classe média, ênfase em duas categorias, funcionário público e bancário, que tiraram o nexo histórico original do PT, que era a representação do operariado industrial urbano
nascente no Brasil, a partir do ABC, mas que tem expressão em todos os lugares. E o Lula é representante desta coisa. Neste plano, é aí o público essencial da social-democracia. Quer dizer, a grande contradição do PSDB é que você quer ser social-democrata num país que praticamente não tem proletariado urbano, industrial, etc. E por isso tem o brasileiro. Não, até que tem, né? Só que está com outro partido. Não, o problema do PSDB é que não tem base trabalhista. Não está com outro partido. E aí está o grande erro tático, que eu penso pode até ser eleitoralmente bom, mas para o Brasil é letal. Como o Lula não teve o voto dos descamisados que votou no Collor, hoje ele está com essas caravanas dizendo que a bandeira do PT é o sangue de Cristo, como aconteceu naquela outra lá, e que pão, essas coisas, comida, e passa para cá, passa para colar, num afago absolutamente populista. Quando essas pessoas sabem se você abordar. E o que aconteceu com o PT no ABC? Esse grupo votou no PTB. Praticamente o PT sumiu do ABC das administrações municipais, por causa dessa superespecialização e da perda do nexo. Certo, mas, governador, nós podemos concluir que o senhor está, no fundo, propondo uma espécie de amaciamento da candidatura petista. Não. Quer dizer, o PSDB perto do PT torna o PT mais palatável, mais macio. Mas a coisa não é tão mesquinha, superficial. O que eu acho que só quem pode botar o Brasil para andar é uma aliança ao centro, que incorpore esses grupos progressistas verdadeiros, não o progressismo de goela, o progressismo corporativista, que no mundo inteiro e na literatura é fascismo. Aqui é progressismo. Aqui tem uma certa Governador, esse modelo mais porque ou menos se for teórico, esquerda contra direita, o Brasil empata em 94. O senhor quem se aproximar mais do centro ganha a eleição. O senhor está defendendo um modelo teórico, essa plataforma comum francesa, e está colocando uma questão atual e específica, que é o problema do plano Fernando Henrique Cardoso no Congresso. Ora, em que condições o senhor faz a apologia dessa aliança absurda, do ponto de vista lógico, entre PT e PSDB, que não há antípodas maiores da política brasileira do que... Não, nós somos juntos para o segundo turno na eleição passada. Mas os principais combatentes do plano Fernando Henrique Cardoso é o PT. O que eu considero um absurdo. Mas é verdade. Pois é, mas fui procurar o Lula semana passada, eu e o Tasso almoçamos com o Lula, que é muito maior do que o PT. E ele saiu de lá. Ele prometeu pôr os assessores do PT em contato com o assessor do Fernando Henrique para aprofundar uma discussão sobre Mas não conseguiram. E o plano Fernando Henrique Cardoso precisa de maioria parlamentar. Eu tenho a impressão de que quando o senhor falou que era uma coalizão assim, muito específica, tal, o senhor quis dizer que essa coalizão, para aprovar o Fernando Henrique Cardoso, esse plano Fernando Henrique Cardoso, vai passar muito mais por PFL, por grupos neoliberais, do que propriamente por essa esquerda que o senhor pregou como aliança com o PSDB. Número 1, hoje, para salvar o Brasil, nós vamos até a porta do inferno. De lá para trás, nós estamos a favor, nós estamos dispostos. Até a porta do inferno para diante não. Mas da porta do inferno para trás, para salvar o Brasil... De repente o diabo abre a porta e sai. Pois é. A gente corre. Mas são só para esclarecer um ponto. Infernos que estão antes da porta. Isso é um maniqueísmo que não seria procedente. Estamos tratando de Congresso Nacional. Não, eu falo de divergências conceituais mais profundas. Certamente o PPR, o PFL, são partidos com divergências fundamentais muito maiores do que aquelas que temos com o PT. Esses estão na casa do diabo, então? Não. O diabo é outra coisa. Né? O diabo é a irresponsabilidade, a canalice. O diabo é um estado de espírito. Ciro, governador, só para facilitar aqui o raciocínio, o senhor quando fala nessa união PT-PSDB, o senhor está pensando no primeiro turno? Não, né? Aí talvez isso fica claro agora para o Gutenberg. O que eu penso? Sei que é absolutamente difícil, dado o convencionalismo seria um absurdo político hoje. Por quê? Porque hoje o que é? Quem grita mais alto que está tudo errado e se apresenta como o intérprete mais fiel do protesto, galvanizando o ódio que a população tem desse momento de humilhação que o país está vivendo. Esse vai ser o futuro presidente. Governador. Isso não está direito? Não acredito. Isso tem que ser interrompido. E o senhor não acha que nessa interpretação... O senhor disse que o Lula é a primeira pessoa, é o candidato, está liderando e tal. Não é verdade? Mas se o senhor fizer uma análise das votações do PT, votações históricas do PT, inclusive em 89, o senhor vê que isso não é verdadeiro. Quer dizer, na situação de 89, com o Collor naquela posição, o Lula teve um papel. Mas se admitir, por exemplo, que Minas, por exemplo, que estava toda estrangulada, já não virá estrangulada dessa vez, etc.,
que próprio São Paulo já não será, né, dominado por Collor somente. Por exemplo, digamos, com o Covas candidato a governador, já existe uma alternativa para o seu partido. O senhor não acha que está enchendo a bola do Lula? Isso é de propósito, como tática? Não. Porque não é realista isso, né? Agora, governador. Agora, eu concordo com você. Você tem uma sensibilidade que não é à toa que faz de você um grande jornalista que é. Eu acho que há um equívoco básico, intrínseco na proposta do Lula. Quer dizer, que confina fora da proposta dele, a grande maioria do Brasil. Governador. Então, se, por exemplo, forças ao centro, lideradas pelo PSDB, não é? Com características de resolutividade das questões de Estado, com disposição moral, disposição ética verdadeira, não esse moralismo epidêmico de não roubar, que isso não é vantagem nenhuma, mas é a moralidade, a outra, aquela profunda de não aceitar conviver com os miseráveis, sofrendo o que estão sofrendo, pelo mero fato de que não tem sindicato, pelo mero fato de que não fazem passeata e não ocupam as galerias do Congresso. Essa proposta ganha as eleições no Brasil. Governador, o senhor fala muito nessa união com o PT com vistas a essa eleição do ano que vem, mas se no passado o divisor de águas na política brasileira eram os que eram a favor da ditadura de um lado, a favor da democracia do outro, agora a situação que se coloca é como os partidos encaram a organização do Estado. Sem dúvida. E me parece que nesse momento os senhores do PSDB defendem um Estado absolutamente antagônico ao que defende, por exemplo, a posição majoritária hoje dentro do PT, do Diretório Nacional. É verdade. Quer dizer, nessa hora, não adianta o Lula ter boa vontade em almoçar com o senhor Tasso Gereissati, saborear um bom almoço, etc., porque dentro do seu partido ele não consegue resolver problemas fundamentais. Por exemplo, estatiza ou não estatiza a telecomunicações no Brasil? E por aí poderemos enumerar vários outros fatores fundamentais para saber que país se quer construir daqui para frente. Como é que se faz nessa hora? Que conversa é possível ter com o PT? Esses processos eles não são neutros. Na medida em que eles acontecem, eles vão acrescentando componentes no processo. Eu tenho uma notícia, que eu não sei se é verdadeira, de que o Lula foi convocado pela Comissão de Ética do Diretório Regional de São Paulo para explicar por que deu uma opinião a favor de uma aliança com o senador Mário Covas aqui em São Paulo. Não, chegou ao ponto absurdo de proibir os deputados apresentarem... Então o PT proíbe os deputados de participar da revisão constitucional. Então isso aí é um problema do PT. Só que um problema do PT, que a gente não deve deixar o PT, na medida que o PT cada vez mais é uma interface do interesse nacional, nós não devemos deixar o PT resolver isso neutramente. Então esse processo ele não é neutro absolutamente. Então procurar o Lula, formalizar as nossas inquietações, apelar ao Lula para que ele exercite a liderança e fundamentalmente compreenda a necessidade construtiva de se operar uma plataforma mínima, essa é a minha ideia, e de outras pessoas, uma plataforma mínima de resgate do Estado, que terá que embutir no processo eleitoral brasileiro coisas verdadeiras. O senhor diz isso porque não conhece o PT. Eu conheço o PT, eu tenho aliança com o PT do Ceará. Não, pera um pouco. Eu conheço o PT, eu tenho aliança, eu tenho um processo de diálogo com o PT do Ceará sistemático. Eles me movem uma crítica muito respeitável, uma coisa que tem mudado o conceito do meu governo, que tem me permitido consertar erros. São pessoas excelentes, os do PT, pessoas muito boas. O que tem é o problema de Lenine em alguns lugares, é Lenine na Primeira Internacional. Denunciando o esquerdismo como a doença infantil do comunismo e convocando os comunistas a atender de negócios. Por favor, Gutenberg, Cláudio Rossi, um minutinho, desculpe, governador. Nós voltaremos a essas questões de leninismo, petismos, etc., daqui a pouco. O Roda Viva vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco, entrevistando hoje o governador do Ceará, Ciro Gomes. Até já.
Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o governador do Ceará, Ciro Gomes. Lembramos aos telespectadores que quiserem fazer perguntas por telefone, que é só chamar 252-6525. 252-6525. Ou então usar o fax 874-3454. 874-3454. Na plateia acompanha o programa estudantes de jornalismo do Instituto Metodista Superior de Ensino. Governador, no final do primeiro bloco estabeleceu-se uma confusão sobre petismo, leninismo, etc. O Clóvis Rossi fez sinal, o Gutenberg fez sinal. Antes de fazer uma pergunta de telespectador, abrir uma janela para o telespectador, eu volto ao Clóvis ali para não perder o assunto. Não, do jeito que tomou o rumo a discussão aqui, dá a impressão de que o PT governa o país há uns 150 anos, mais ou menos, o que não é exatamente verdade. Porque é o responsável por todos os males, passados, presentes e eventualmente futuros não do dito país. Por mim. Não, mas o rumo da discussão foi esse. Só se fala de PT vai fazer aquilo, impede isso, impede aquilo, tem uma visão de Estado, etc. e tal. Quando convém lembrar que, enfim, é a direita que governa esse país nos últimos 150 anos, se não mais, né? O que leva à pergunta de se o PSDB está vestindo a camisa da direita para competir com o Lula nessa eleição, a falta de outra alternativa de direita para enfrentar. Mas se o proselitismo todo aqui é a defesa de uma aliança com o PT. Sim, isso para o segundo turno, se houver. Então o PSDB inequivocamente sabe onde está. Quer dizer, primeiro, tem personalidade própria. Tem uma compreensão do Brasil que não é excludente. Acha que o interesse nacional não se confunde com o mesmo legítimo, mas não se confunde com o interesse das corporações, que se servam nos fundos de pensão com dinheiro público. Nós consideramos claramente que temos uma dimensão nacional e temos uma posição muito clara no processo político-ideológico do país que nos credencia a participar do debate. Com certeza não será em aliança com as forças que queiram atrasar o Brasil. E nós lemos o PT como uma força muito positiva. O PT é uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil. Talvez seja o filho mais belo da nossa democracia. Muito bem, e daí? É agora um ajuntamento de anjos presumidos que conhecem a verdade inteira e proclamam, como Gabriel, o caminho do purgatório, aqueles outros que não concordam com isso? Não é assim, é isso que eles têm que amadurecer. Esse é o estágio. Se eles se aprestam a governar o Brasil, isso é uma questão de futuro, não é de passado. Se eles se aprestam a governar o Brasil, tem que governar afim com o Brasil. Governador, gostaria de abrir uma janela aos telespectadores. O senhor falou no primeiro bloco sobre o plano Fernando Henrique, falou em sacrifícios que toda a população, o outro filho mais velho é o PSDB. A sociedade tem que fazer, enfim. Aí 3 telespectadores telefonaram em função disso, perguntando como o senhor vê a concessão de um prazo de 80 meses para empregados sonegadores pagarem o COFINS. Olha, eu não estou informado sobre o assunto, mas eu acho um absurdo. José Deprá, Ortiza Borges e João Olímpia, aqui de São Paulo, os 3. Eu não estou informado sobre o assunto, mas os empresários já cozinharam o galo quanto podiam e não podiam, manipulando essa indústria de liminares para não pagar o COFINS. Agora é preciso que paguem, e que paguem totalmente e com pressa, porque o país está com fome, o país está desmantelado e precisa. Gutenberg, por favor. Governador, nós estamos às vésperas, nós estamos virando o ano de 84, que vai ser o ano eleitoral. E eu fico vendo o PSDB com essa bola cheia. O PSDB tem um ministro de Estado, o mais importante, ministro do governo, mas o PSDB não tem uma base eleitoral, não tem primeiro uma bancada importante no Congresso, uma bancada modesta, e não tem uma bola cheia eleitoral. E, no entanto, está se apresentando como um partido que vai disputar a presidência com tanto entusiasmo. Em que se baseia a ilusão dos tucanos de que eles têm cacife para disputar uma eleição presidencial? Onde é que está essa máquina que ninguém vê? Olha, não precisa presumir nada, porque a democracia, felizmente, é isso. Quer dizer, quem tem uma boa ideia em uma organização nacional pode apresentar essa proposta. Nós temos a presunção de que temos uma boa ideia, de que somos representativos de uma fração de pensamento brasileiro que a pensamos majoritária. E é isso que nos anima a disputar. Agora, não é bem verdadeiro que nós estamos assim tão inexpressivos. Não temos a bola cheia completa, que nos recomenda ter toda a humildade e tato e procurar as alianças, que eu mais uma vez empenho aqui o meu argumento em favor. Mas é lembrar que no momento em que lhe falo, porque essas coisas são dinâmicas e evoluem... Tem 8 pontos na pesquisa. Não, mas pior do que isso, ou melhor do que isso, nós temos hoje a candidatura favorita em São Paulo, principal estado da federação, com o senador Mário Covas, que é um privilégio para São Paulo. Temos a candidatura favorita no Rio de Janeiro, segundo maior estado do país eleitoralmente, que é o nosso companheiro Marcelo Alencar, praticamente caiu nas graças do povo de forma inevitável, será o governador, para privilégio do Rio de Janeiro, para dar um jeito naquilo ali que o Brasil todo gostaria de ver.
Nós temos na Bahia 2 companheiros liderando a pesquisa, alternativamente, o Valdir Pires, que é essa figura extraordinária, e o ministro Jutaí Magalhães. No Ceará, nós vamos fazer uma força para conseguir lá continuar com o PSDB governando o Estado. Creio muito firmemente que o povo do Ceará vai nos ajudar a empurrar o Ceará nessa experiência. Temos o favoritismo nas pesquisas de hoje, Mato Grosso do Sul, afora um desempenho muito interessante nas capitais, na eleição última. Nós tivemos o maior número de capitais do país. Governador, eu queria regionalizar um pouquinho a entrevista aqui, porque diz que é pela base que se conhece os políticos. Bom, no final de semana que passou aí agora, o Tribunal de Contas do Estado, do senhor, apontou uma série de irregularidades em várias obras do Departamento de Estradas e Rodagens do governo do Ceará. E isso inclui, é um relatório de 4.000 páginas e envolve 40 pessoas e alguns secretários e ex-secretários, secretários do senhor e ex-secretários do governo Tasso. Quem lhe deu essa informação foi o jornal Diário do Nordeste, que é o instrumento de tentar o monopólio da informação de um dos mais poderosos grupos econômicos do Estado, que é o Grupo Edson Queiroz. Esse grupo tem o monopólio do gás, esse grupo tem o monopólio da água, esse grupo tenta a todo custo o monopólio da informação e esse grupo agora resolveu investir na política, querendo fazer do Estado do Ceará subsidiária do grupo. Mas dizem lá que o senhor tem... Com um grupo de degenerados, não paga imposto, tem problemas graves com o fisco estadual, não é? Estou só lhe dizendo concretamente, para dizer em seguida no mérito, porque não adianta nada desqualificar o acusador se tiver mérito para acusação. Claro, por favor, porque isso exige uma explicação. Correto, só para completar a pergunta. É uma crítica contundente que fazem à administração do senhor e também ao perfil do partido do senhor, é que vocês querem ter o monopólio da verdade e da honestidade. Não, absolutamente não. O que nós gostaríamos é que a honestidade fosse um atributo de todos, ao contrário de querer ser nossa pinimba com certos grupos no Ceará. Não é que a gente quer ter o monopólio da honestidade. Nós queremos que a honestidade seja de domínio coletivo. Essa é uma questão. E até porque eu acabei de dizer aqui, isso não é valor nenhum. Agora, vamos ao mérito. Não adianta nada desqualificar o acusador sem referir a acusação. Ponto número 1. Este problema aconteceu em 1991. Como a sociedade cearense tomou conhecimento do problema e o Tribunal de Contas do Estado tomou conhecimento do problema? A auditoria do Estado do Ceará, que é permanente, que vive vasculhando tudo, porque aquilo é um mundo, 108.000 pessoas, diversas secretarias, diversos órgãos indiretos, etc. Eu não tenho nenhuma presunção de que a minha boa vontade, a minha intenção de não ser ladrão, posta lá no gabinete, por si só seja bastante para resolver que um guarda de trânsito não aceite um suborno na rua. Não passa na minha cabeça. Não, mas estamos falando de secretário. Não, eu estou falando concretamente do episódio. Quem tomou conhecimento do episódio foi a auditoria do Estado, que me trouxe, e eu tomei as seguintes providências. Número 1, afastei todos os envolvidos. Número 2, instaurei o inquérito policial. Número 3, requeri na Justiça o arresto, o sequestro dos bens do empreiteiro que subornou o diretor e a Justiça deu. É a única história desse tipo no Brasil inteiro. Tudo isso foi feito, tudo isso aconteceu e número 4 foi ao Tribunal de Contas o processo para andar. Número 5, que é muito grave, o Tribunal de Contas não concluiu a investigação. Isso que está dito no jornal no último fim de semana é mentira. É mentira. O Tribunal de Contas não concluiu. Ele ainda está apurando. Ainda está. Como? Tem alguém preso? Foi preso. O cidadão foi preso. É um empresário de uma empresa chamada Cotel. Foi preso. Certamente já está solto porque a Justiça soltou. Não sou eu que mantenho preso. Mas eu tenho a fotografia dele preso. E mais importante, foram sequestrados os bens do empreiteiro e trazidas aos cofres do Estado a indenização pela fraude. E quantos corruptos que trabalhavam no governo do senhor também foram presos nesse processo? Nesse processo, todos eles foram indiciados. Foram demitidos administrativamente e todos estão respondendo o processo. E a estrada foi construída? Não, a questão é a seguinte, a estrada tinha sido construída, mas a fraude foi uma coisa grosseira, inclusive. Rasuraram uma cláusula do contrato para fazer retroagir a data de reajuste há um ano atrás. Com a inflação que se tem, imagina o tamanho do buraco. Foi como a auditoria pegou, era uma estradinha pequeno, e o preço que chegou para pagar na fazenda chamou a atenção. Então a auditoria bateu em cima e percebeu. Foi paga? Não, foi paga só a primeira parte, a outra não. Governador, o pessoal do Diário do Nordeste era degenerado também quando apoiou a campanha do Tasso Gereissati em 86, hoje presidente nacional do PSDB? Não, repare, talvez seja a hora do Ceará, que está ouvindo isso aqui, saber. Há um rompimento muito doído até de se falar, um rompimento na família, dramático. Um cunhado dele, o Edson Queiroz Filho,
rompeu violentamente, tem episódios deploráveis. Outro dia, bêbado, embriagado, pegou um carro, chegou na porta da casa do Tasso e estavam 2 seguranças dentro do carro e mandou o segurança sair. Os seguranças não acreditaram, ficaram. Ele então investiu com o carro, abarroou de propósito o carro parado, os seguranças caíram no chão, iam atirando nele, o outro segurou, lembrando que reconheceu na hora que era o Tasso, amassaram o carro todo, deixaram pendurado lá no muro da casa do Tasso. Esse rapaz. É com esse povo que está lidando. Abriram a porta do inferno. Por favor, Cristiano. Eu ainda ia falar... E tem atuações graves na área do fisco. Eles usavam o Estado do Ceará para dirigir o sinal comercial da televisão e um deputado do PT fez uma lei, foi aprovada, então foi feita uma licitação, eles perderam, não me perdoarão jamais, querem me exterminar. Agora estão lidando com uma pessoa que não tem rabo de palha e nem está interessado no que é que vai ser o futuro da política. Não é? Eu tinha pedido para fazer a pergunta enquanto ainda se falava da aliança política. O PSDB imagina, então, lançar candidato próprio numa chapa genuína à presidência da República? O senhor fala em aliança com o PT no segundo turno. Sim. Bom, então o senhor parte do princípio que o Lula está no segundo turno? Não necessariamente. Ou ele pode estar. Não, eu não sou candidato. E o PSDB também está conversando muito com o que ele chama de banda boa no PMDB, que são os gaúchos, os pernambucanos e tal. Qual que é a aliança preferencial? Essa aliança com o PMDB é para o primeiro turno? Eu imagino que o PMDB não se resolve dessa questão genética dele. Agora o QS se lançou candidato. Então eu acho que o PMDB, a minha opinião pessoal, eu acho que o PMDB não se resolve dessa questão. Essa questão genética deles de não ter rumo. Então o que eu imagino é que nós devemos estimular a dissidência do PMDB, como aconteceu até com o Dr. Ulisses, que era uma figura infinitamente mais respeitável do que esses outros que se pretendem candidatos do PMDB. Então, estimular essa dissidência na convergência desse programa amplo que é capaz de fazer o Brasil andar. O PSDB apresenta a candidatura, o PT também. Vamos enfrentar, com certeza, uma candidatura conservadora forte, que vai, eu penso, obedecer esse requisito moral. Acho que vão procurar um conservador limpo, que se apresente como portador dessa banda conservadora no Brasil, que é muito forte, muito grande. Quem deveria ser o candidato do partido? Do nosso PSDB? Sim. Bom, eu acho que o candidato que hoje tem o merecimento de ser candidato internamente no PSDB é o Fernando Henrique. Agora, governador, falou em candidatura, Luciano, desculpe interromper, só pegar o gancho que eu tenho aqui 15, 20 telefonemas de telespectadores perguntando sobre candidatura, especificamente a sua candidatura. Eu me lembro que numa entrevista antes do plebiscito, o senhor disse que o seu futuro político, se fosse aprovado o parlamentarismo, seria no máximo deputado federal. Se fosse o presidencialismo, nem isso, o senhor ia voltar para casa. Então aqui eu tenho vários telespectadores, Gustavo Leite, Bete Garcia, os dois de São Paulo, Marina Bisotto de São Paulo, Paulo de Tarso de Fortaleza, do Ceará, Luiz Sérgio Santos também de Fortaleza, José Maria de Menezes de São Paulo, Edson Gonçalves de Campinas, José Hamilton Cruz de São Paulo, Ronaldo Lobato de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Aqui vem um fax, Harley Santos, acho que é São Paulo, Valdemir Couz de Campinas e Cláudio Perillo de Crato, no Ceará. Todos eles perguntam por que o senhor não é candidato, eventualmente, à presidência da República. O Cláudio Perillo vai mais longe, como o senhor falou numa coligação de centro, ele pergunta se essa coligação de centro não seria o senhor e o ministro Antônio Brito, uma dobradinha como candidato. A aliança que eu sustento, eu não gosto muito desses rótulos, mas respeitando essa convenção, a aliança que eu defendo é mais ampla do que de centro. É unir o centro à esquerda, não é? Democrático, para que seja capaz de pôr o Brasil para andar. Porque senão você ganha a eleição, qualquer um pode ganhar, um ou outro pode ganhar, e não governa. E o país está atolado agora, finalmente, numa crise que eu imagino alcançaria as instituições. Eu não sou candidato por diversas razões. A mais importante delas é que o meu partido tem pessoas melhor qualificadas nesse instante para ser candidato. Há uma outra razão para mim da maior importância também, é que eu sou governador do Ceará. Minha responsabilidade é com os cearenses, o povo do Ceará está sofrendo horrores de fome, de seca, de dificuldade de abastecimento d'água, e eu não me animo com a ideia de ter que renunciar ao governo daqui a 3 meses para postular a candidatura a qualquer coisa. Quer dizer, o senhor pensa em voltar para casa? À força. Eu tenho, como já perceberam, adoro política. Agora, uma opção dessa aliança poderia ser, como se diz, o ministro Fernando Henrique
e o ministro Antônio Brito, por exemplo? Perfeita, chapa. Eu só queria... Não é a repetição Mas o da senhor Aliança acha que Democrática, não? Aquela geleia que Não, foi a Aliança não, Democrática? porque tem essa qualificação clara. A Aliança Democrática era uma aliança, era um saco de gato. Não é um saco de Porque o gato. PMDB está conversando com o PFL também. O Sim, PFL não é mas de ficar com quando você derrotado. falar PMDB, aí a gente tem que colocar qual? Não é? Qual o PMDB? O senhor não acha que essa candidatura do ministro Fernando Henrique é uma bobagem no seguinte sentido? Não. Se essa dolarização envergonhada funcionar, Delfim vai Neto. acontecer aqui como aconteceu na Argentina. Quer dizer, o Domingos Cavalo ficou prisioneiro do sucesso, como ficaria prisioneiro do fracasso do plano. Ou seja, se o plano que está no Congresso der certo, vai se precisar de um administrador, e o administrador desse plano teria que ser quem o formulou, quem o apresentou. Se esse plano der errado, eu pergunto para o senhor, com que moral o senhor acha que o ministro Fernando Henrique podia ser candidato a presidente da República? Será que ele vai atribuir ao Congresso Com inflação de 40%? Para poder Bom, as coisas têm mérito. sair confortável? As coisas têm mérito. Em primeiro lugar, eu, por exemplo, rejeito essa ideia maniqueísta, espertalhã, digo melhor, de condicionar os direitos políticos do Fernando Henrique Cardoso ao êxito do plano econômico. Isso não é bem a questão da população. As coisas têm um mérito, como é. Mas não é o seriam Fernando bem os Henrique, direitos, seriam um talvez as minuto, mas é o possibilidades Fernando Henrique políticas. que se omitiu. Ele recusou-se a assumir, estava no céu, ministro das Relações Exteriores. Quem conhece o ministro Fernando Henrique e sabe os dotes que tem de estadista e que estava representando o Brasil na chancelaria, sabe que ele estava no céu, estava se realizando pessoalmente. Foi chamado para vir pegar um rabo de foguete meio sem jeito, na esteira de uma crise violentíssima em que nós tínhamos trocado em 4 meses, quantos ministros? 3 ou 4 ministros. Se ele fosse um desses boboca, egoísta, que está pensando em procurar um lugar no puleiro dos demagogos, que está lotado para ficar dali falando, ele não tinha aceito essa tarefa. Muito bem, aceitou. Agora é tarefa dele tomar as iniciativas de resolver. E o povo presta atenção no assunto. Ele se omitiu, ele formulou um plano pusilânime, que enriqueceu os mais ricos e empobreceu do dia para a noite os mais pobres. Ele apresentou um truque, uma mágica, para fazer uma gaiatice aí de inventar uma inflação zero durante 3 meses e depois vinha essa conta no lombo do povo, como aconteceu já tantas vezes. Ele sequestrou a poupança da população? Não. Ele cumpriu a palavra, tomou a iniciativa, tem um plano aí. Esse plano tem méritos, tem defeitos, com certeza, absolutamente. Vamos consertar esses defeitos, nós estamos querendo ouvir as opiniões. Quem tem uma opinião é muito bem-vinda, porque não se trata agora de salvar o Fernando Henrique e o PSDB, que isso é irrelevante. Trata-se de interromper o itinerário do desastre para onde o Brasil está andando. Desastre que já é verdadeiro. Estou falando em comoções para criar constrangimento, não. O desastre já é verdadeiro. Eu ando na rua, não vivo trancado em gabinete. Visito 12 municípios do Ceará toda semana, sem faltar nenhuma do começo do meu governo até aqui. E os outros dias são andando nas ruas de Fortaleza. O povo está desesperado. Desesperado. Está impossível viver no Brasil hoje. Isso não é retórica, é uma coisa de quem está vendo as coisas acontecerem. Mas, governador, o senhor elencou aí uma série... E aí, só tem um brasileiro de quem se está exigindo com toda essa ênfase que ele se emascule dos seus direitos políticos, porque o outro está em empate, que é o Collor. Né? Não sabe se vai ficar ou não, porque só fica 2. O Fernando Henrique, por quê? O que está por trás disso é essa coisa de fazer o Brasil inteiro de laboratório, de cobaia, porque não querem que ele acerte. Nem que a cobaia seja o Brasil inteiro, não querem que ele acerte, porque ele então poderia ser um candidato... Mas eu faço essa questão objetiva. Cada vez, por favor, José Nelo Marques, por Não obséquio. estou dizendo que ele é, não. Ninguém duvide. Um camarada que teve coragem de pegar esse rabo de foguete que ele pegou, não tem nenhum problema para chegar no dia 2 de abril, se ele entender que essa é a sua responsabilidade histórica, de permanecer administrando o plano. O que não é direito é se exigir dele, de um homem que dá empenho à palavra que dá, porque os políticos espertalhão podem dizer assim, o senhor é candidato ou não é candidato? Os senhores estão perguntando ao ministro Fernando Henrique. E ele poderia perfeitamente dizer, o futuro a Deus pertence. Essa já tem essa frase aí. Poderia dizer, eu sou um soldado das bases. Eu estou à disposição do partido. Ele não, ele disse, olha, eu não sei se sou, não sei se não sou. Eu quero só preservar íntegros os meus direitos políticos. De ser ou não ser. Isso é honestidade. Se o cara quiser dizer, não, eu não sou. No dia seguinte é. Não é da cultura política brasileira? Governador, o senhor elencou, agora há pouco, uma série de ações que o ministro Fernando Henrique Cardoso não fez, atitudes que não tomou. Só que quando o senhor assumiu o governo do Ceará, o senhor assumiu dizendo que a Zélia estava no caminho certo. Quem é que está certo?
A Zélia daquela época que o senhor assumiu ou Fernando Henrique de hoje? O Brasil tem uma discussão mistificada do processo econômico. Tira-se da cabeça do povo a consciência de que o orçamento da nação é alguma coisa tão mirabolante e ininteligível que só os brancos podem tratar. E não é. Orçamento da nação, com pequenas, guardadas as proporções, com pequenas nuances, é exatamente a questão do orçamento doméstico. Então, o que aconteceu naquele momento da ministra Zélia? Que é a coisa da história. Não votei no Collor, fui contra o Collor, foi lá que ele disse que tinha aquilo roxo porque eu não assinei um contrato superfaturado na cara dele, quando ele era poderosíssimo. Fui o único governador do país que não foi o aniversário dele, todos os outros foram naquela piscina bonita, eu não fui, levei pancada de todo mundo, porque aquilo foi um gesto de deselegância, etc. Eu achei que aquilo não estava direito, naquela situação, e confraternizar não estava direito. Não fui. Enfim, inequivocamente. Agora, vai dizer que o Collor não tinha razão em nada? Não é sério. O que ele fez? O que foi o sequestro da poupança? Ele tomou uma dívida mobiliária que vence toda, como está hoje de novo vencendo, em 28 dias, e alongou-a para 18 meses com 6 de carência. Uma providência dessa natureza dá um fôlego fantástico para o desencaixe da União. Se ato contínuo ele tivesse realizado a reforma fiscal e eliminado em bases correntes, ou seja, para o pai de família, o Brasil, o pai de família, está devendo um monte de dinheiro do cheque especial, do cartão de crédito e no agiota. E continua gastando mais do que pode. Um belo dia ele para, chama a mulher, isso é a vida do povo brasileiro. Chama a mulher e diz, bom, vamos vender aqui a cachorrinha para pagar o agiota, senão ele mata a gente. O plano cruzado também, né? Já perdeu há muito tempo a coisa. E vamos consertar as coisas. Eu vou dar uma hora extra na fábrica e você vai fazer sanduíche natural para vender na praça ou na praia. E aí você sai do desequilíbrio. O que aconteceu? Naquilo era uma providência conceitualmente correta. Tem 10 formas de fazer, 1000. Desde que a lógica seja a mesma. Diminuir a despesa, aumentar a receita e ter uma equação para esse fluxo de dívida insuportável. Fernando Mitre, 40 bilhões de dólares para pagar em 28 dias. É sempre esse o problema. No plano cruzado também, se tivesse feito. Se tivesse feito. Agora, o Fernando Henrique começou por fazer. Certo, mas governador, o Fernando Henrique está lutando aí com esse plano, que inclui uma série de medidas que tem que passar pelo Congresso. Há até um segundo momento do plano, que é muito brilhante, que inclui aí várias emendas, revisão constitucional, etc. Mas isto significa mudança de legislação e uma luta dura no Congresso. Quando o governador Tarcísio, depois o senhor, enfrentaram o problema no Ceará, vocês encaminharam, nós somos jornalistas, mas temos que reconhecer, encaminharam com grande competência soluções para aqueles problemas do Ceará. Hoje, em termos nacionais, não há uma série de providências que podem ser tomadas, independentemente de mudança em legislação. Pode. E se elas não são tomadas, isso não mostra uma certa incompetência do governo? E quando sai do gabinete do presidente da República um projeto como esse de readmissão de funcionários, isso não dá o que pensar, quer dizer, isso não é uma prova de incompetência? Bom, sim, mais ou menos. As 4 perguntas. O que poderia ser feito? Eu vou responder aqui. Sim, mais ou menos. Sim. Muita coisa do problema brasileiro pode ser resolvido no espaço gerencial. Não é bastante. Se você ocupar todo o espaço gerencial e fizer tudo que pode ser feito no espaço gerencial, você dá um bom empurrão, mas não resolve. O problema brasileiro é estrutural. Na Constituição de 88, deixou para a União 18% das receitas que ela recolhe, contra 40% que ela recolhia antigamente. E conservou as mesmas responsabilidades, e a dívida explodiu, e a dívida externa, tudo que dela se pagar em obediência a essa ideia racional de que o país precisa ter crédito internacional, precisa se inserir positivamente nas relações internacionais, nos fluxos de transferência tecnológica, isso literalmente o Brasil precisa vitalmente. Então é preciso não ter bravatas em relação a essa coisa, embora tenha que se saber que todo tostão que se pagar para a dívida externa que não corresponder a um superávit do caixa da União é a inflação na veia. Essa é uma das causas, um sistema concorrente de causas de inflação. Por exemplo, transferência corrente. Outro dia, transferências voluntárias. Isso que eu quero falar. Transferências correntes não, porque é uma coisa, uma obrigação que a União não pode fazer nada. Mas transferências voluntárias. Outro dia, uma mulher lá no Ceará foi presa pela Polícia Federal com 70 caixas de uísque falsificado do Paraguai. Aí prenderam a mulher. Levaram para a Polícia Federal, tal, como é que a senhora fez isso, não sei o que e tal. De onde veio o dinheiro? Para saber, a mulher era humilde e tal, lá de Pentecoste. De onde veio o dinheiro? Não, foi o deputado fulano de tal que conseguiu para mim, uma transferência aí da União, uma dessas subvenções sociais. Mas a senhora pegar o dinheiro da União, disse o policial, e comprar o uísque? Não, doutor, ele disse que é para mim que era fundo perdido. Quer dizer, isso pode acabar ontem, anteontem, e não acabou. Verdade seja dita, não acabou. Podia se passar uma caneta segura nisso aí
e encerrar o assunto. Por que não acabou? Agora vai dizer que o governo Itamar, de alguma forma, contemporiza com isso? Não. É porque a legitimação operacional do Executivo nesse presidencialismo maluco do Brasil se faz não pelo mérito de propostas, como nós estamos assistindo aí, se faz por um processo absolutamente complicado de aliciamento de parlamentares que são obtidos esses apoios via participação de indicados apadrinhados nos cargos públicos e via liberação de dinheiro para traficância de dinheiro. Como? Mas o que está se falando? Não, estou falando de transferências voluntárias. Sim, isso é gerencial. Constitucionais. Não. Ele está falando que o espaço gerencial é aquilo que poderia ser feito sem mudança da legislação. E esse governo não fez nada. Sem mudar, não, fez, olha, eu quero um pouquinho. Fez muito pouco, né? Não, mas não um pouco não, é porque não comunica direito. Mas olha, a conta dos 147% dos aposentados, pelo tamanho dela e pela implicação que tinha na vida de 14 milhões de brasileiros, foi limpa, foi paga. Os hospitais, quando o presidente Itamar assumiu, para falar a verdade, no dia do impeachment eu disse para ele, na casa dele, ele me chamou lá, e ele não sabia no dia, o Brasil não tinha dinheiro naquele mês de dezembro para pagar a folha de pessoal. E foi feita uma antecipação de receita para pagar a folha de pessoal. Mas agora pagou-se tudo. O funcionalismo cresceu 30% real, até numa contradição com o momento de aperto que nós estamos falando. A questão dos hospitais, eram bilhões de dólares, foram resgatados, 4 meses de atraso nos hospitais. Enfim, a Previdência Social tomou outra Sim, proporção. Eu me refiro ao acerto das contas, quer dizer... Mas tudo isso é no plano do nós acerto das contas. Nós estamos trabalhando com 22 bilhões de buraco. Claro. Quanto a isso... Governador, um minutinho. Governador, por favor, antes de passar ao Marcelo Parada, lembrar aos telespectadores Henrique Júnior, de Tupi Paulista, que o governador já falou sobre a questão dos empresários sonegadores e COFINS, ao Névio de Noronha Neto, aqui de São Paulo, sobre candidatura à presidência da República, e ao Eduardo Lima, de Vitória, no Espírito Santo, que pergunta sobre a readmissão dos funcionários demitidos. Por favor, Marcelo. Governador, a nação tem tomado a cada dia conhecimento dessa relação incestuosa que todo mundo supunha, tinha informações que ocorriam em níveis escandalosos, mas ninguém imaginava que fosse tanto das empreiteiras com as várias esferas do poder. Inclusive, quando o nome do deputado Ibsen Pinheiro, que foi um dos comandantes do processo de impeachment, apareceu no meio dessa lama toda, todo mundo ficou muito, inclusive, assustado, como que aquilo podia ter tomado aquela proporção, como essa ligação das empreiteiras com o poder era uma coisa tão incestuosa e tão forte. Eu perguntaria ao senhor duas coisas. Na campanha do senhor, o senhor recebeu a colaboração financeira de alguma empreiteira? E, em segundo lugar, nessa obra mostrada ao Brasil, de um grande canal que abastece Fortaleza, quais foram os cuidados que o senhor tomou? Certamente isso foi executado por grandes empreiteiras de grande porte. Enfim, quais os cuidados tomados para que se evitasse esse superfaturamento, enfim, essas práticas correntes na construção de obras públicas no Brasil? Bom, ponto número 1. Governador, desculpe interrompê-lo. O Roberto Duarte Alves, aqui de São Paulo, pergunta, em relação à sua campanha, de onde veio o dinheiro que financiou a sua campanha, e o Mauro de Moraes, também de São Paulo, sobre o canal de irrigação, feito em tempo recorde, se não houve risco de superfaturamento. Não. A questão do financiamento de campanhas é uma questão muito grave no Brasil. Felizmente se avançou de forma correta, embora não na direção funda do que se tinha que fazer. O que eu defendo é uma absoluta transparência, como fazem os países civilizados do mundo inteiro, na relação do poder econômico com o estamento político. Esse poder econômico é um vetor da realidade, não pode se fazer de conta que não é, e quando se faz de conta se privilegia o desonesto. Então, como fazemos nós no Ceará? Nós temos um grupo de pessoas, não tem um grupo de pessoas registrado no Tribunal Eleitoral que passa o chapéu e não aceita de nenhuma forma vincular qualquer contribuição a providências específicas, interesses específicos pertinentes ao governo. Passa o chapéu nas empreiteiras também? Passa o chapéu pessoa física. É evidente, o fulano de tal, pessoas físicas, e tem uma relação que foi prestado conta disso. Esse chapéu Todos prestam, né, governador? Todos Sim, prestam, claro, né? mas O Collor também presta. Eu estou respondendo objetivamente. Agora, só pessoas físicas? Só pessoas físicas. Só pessoas físicas. E dá para fazer campanha só com contribuição de pessoa física? Repare, depende da pessoa física.
Se for o titular de uma pessoa jurídica... Sebastião Camargo, por exemplo, dá boas condições, né? Não, devagar como andou, com muito cuidado, porque no Brasil hoje está com essa história de fazer. Eu quero ser sincero em todas as coisas. Eu podia escapulir dizendo simplesmente o que todos dizem. Eu não cuido disso. É lá um departamento do partido que fez, etc. Eu não seria honesto. O que eu estou falando é exatamente o que aconteceu. Quer dizer, passa o chapéu e não aceita nenhuma vinculação. Agora, como provar isso? É possível lá no Ceará. Como? Primeiro, há uma atitude central. Todos os preços do estado do Ceará pertencem a uma tabela pública de domínio, que era uma coisa que podia ser colocada no país. Porque não tem erro, você tem preços internacionais de obra. Faz parte de uma lei de licitações, inclusive, essa tabela. Né? Hoje, essa nova lei, mas não tinha isso lá, é desde o primeiro dia. Então, tabelas públicas. Quanto custa uma seção linear de saneamento básico, 200 milímetros, etc., com tais especificações? Preço unitário, X. Então, chega lá um projeto de saneamento básico de Juazeiro do Norte. 15 dias de governo. Eu era governador há 15 dias. O presidente Collor, no auge da sua força, desce em Juazeiro do Norte, aquela história do Aquilo Roxo, 30 mil pessoas na praça, veio dar ao povo de Juazeiro o financiamento para o saneamento básico, que era passado ao Estado. Na véspera, nós cotamos o projeto do financiamento com a tabela do Ceará, deu um superfaturamento de 300%. 300% deu. E eu então, fui para lá de noite, meu avião caiu, fiz um pouso forçado, azar completo. E veio lá o doutor Egberto Batista. O governador vai assinar o contrato? Não vou assinar, não. Como não vai assinar? Esse contrato tem problemas e eu não posso assinar. E pronto, e não assino, e não assinei. Depois fui ao doutor Lafayette Coutinho, acompanhado de 3 ou 4 pessoas, um jornalista, um senador e 2 deputados. Disse, olha aqui, o Ceará não pode perder essa obra. O Juazeiro do Norte precisa dessa obra. É a terra de uma grande tradição, a mais cara tradição que nós temos, o padre Cícero Romão Batista, que para nós é um santo no estado do Ceará, e a maior cidade do interior do estado. Nós não aceitamos que seja penalizado, porque nós não aceitamos. E olha aqui o que eu tenho. Eu mostrei para ele os documentos que estão na minha gaveta guardados. Olha aqui, superfaturamento de 300%. Ele ficou pálido e disse, não, governador, mas o senhor é que manda. Então, sou eu que mando e entrego o dinheiro. Fiz 3 obras pelo preço de uma. O mesmo dinheiro foi alocado ao Ceará. Nós saneamos e ia botar um abastecimento d'água a Juazeiro do Norte inteiro. Isso é possível no Canal do Trabalhador. Não foram as grandes empreiteiras. Por essa razão. O Canal do Trabalhador é essa grande obra. Essa grande obra. Esse canal que foi feito desesperadamente, porque nós tínhamos o colapso da água marcado para Fortaleza, onde vive 1/3 da população, para o dia 30 de setembro. E eu tinha, em maio, que tomar a decisão. Então, o que nós fizemos? Um processo expedito de licitação, que nós não dispensamos, apesar da lei permitir a dispensa de licitação, de fato nós fizemos. Fizemos como? Pegamos as tabelas, um minuto. Pegamos as tabelas do Estado, cotamos quanto é que custa, 1 metro cúbico de terra compactado, para aterro, 1 metro cúbico de terra retirado, está tudo cotado. Cota e estabelecemos o preço. E chamamos as 23 maiores empresas e a todas as outras cadastradas no cadastro da CAGES, da Companhia de Saneamento, e obrigamos a seguinte cláusula. Como não era uma que ia ganhar, porque precisava fazer gerencialmente, dividir, para dar tempo de fazer todo em 90 dias, nós fizemos com que a que desse o menor preço obrigasse as outras. Então, número 1, empresa Conscol, que não existe, uma empresinha lá do Ceará, cotou o menor preço. Eu lembro porque foi essa mesmo, Conscol. As grandes participaram desse processo? Todas essas aí participaram, né, da concorrência. A Odebrecht perdeu, por exemplo. Governador, não tem nenhuma obra no Ceará, nem no governo do Estado. Já que o senhor está falando em obras no Ceará, vários telespectadores, a maioria, eu acredito, conterrâneos cearenses, preocupados com o Ceará e com as obras do seu governo. Maurício Rodrigues e Pedro Alcântara, aqui de São Paulo, falam basicamente sobre a questão da seca. Abílio de Lemos disse que esteve há pouco tempo no sertão e o que se vê lá é uma verdadeira Somália brasileira. O Hermínio Alba, de Jundiaí, fala sobre a questão da imigração dos cearenses. O Francisco Moreira Dias reclama do abandono da região de Inhamuns, totalmente esquecida dentro da administração Ciro Gomes. E o Cláudio Pirillo, de Crato, no Ceará, fala do abandono do Cariri e pergunta, todo esse desprezo ao Cariri será em função da riqueza da região ou por ser reduto político de seu arqui-inimigo, Coronel Adalto Bezerra? Não procede que haja abandono. O planejamento estratégico do Estado do Ceará introduziu a lógica do desenvolvimento regional. Nós dividimos o Estado em 7 regiões de desenvolvimento. No Cariri, por exemplo, são obras de infraestrutura talvez as mais importantes do meu governo. A única cidade do interior do Nordeste brasileiro, grande cidade, saneada, 100% saneada, e foi feita no meu governo, é Juazeiro do Norte.
nós fizemos o acesso de Crato e Juazeiro a Barbalha, que é uma avenida duplicada. O telespectador, inclusive, é do Crato. Pois é, aqui vai Barbalha para o Triângulo Crato-Juazeiro, foi feita também no meu governo, era chamada Estrada da Morte, hoje é uma coisa belíssima. Todo o entroncamento rodoviário do Cariri foi refeito inteiro, Crato, Nova Olinda, de ali a Campos Sales, dali o Marizeira na direção de Iguatu, enfim, tudo nessa área. Recuperamos todas as escolas, estou construindo agora centros de referência na escola, tem um centro de hemoterapia sofisticadíssimo construído no Crato, tem um enorme projeto Habitar no Crato, que é belíssimo, estamos trabalhando com o prefeito Antônio Primo agora o abastecimento d'água da cidade. Enfim, não é justo, assim como não seria com os Inhamuns, de onde eu me lembro, nós fizemos, por exemplo, o grande açude de Parambu, que era a grande reivindicação da região. Estamos trabalhando uma estrada que era sonho, que liga Tauá, a velha estrada do algodão, que liga Tauá a Campos Sales. Nós estamos trabalhando nessa estrada. Há um conjunto de providências em todas as áreas que estão a ser feitas. Há 2 projetos Habitat, que é um projeto muito peculiar lá do Ceará. Lembro bem aqui em Tauá, bairro Colibris, e o outro é o Nova Aldeota, os 2. Luciano, por favor. Vivo lá no interior, passo 2 dias por semana, toda semana no interior. Para voltar à questão do financiamento da sua campanha, eu me lembro que, pouco antes da eleição, eu fiz uma entrevista com o senhor havia me dito que fora procurado por um emissário do presidente Collor, se não me engano era o Egberto Batista. Eu queria saber se o senhor recebeu alguma ajuda do Grupo Colorido na campanha. Não, nós só fomos contra. E quanto custou eu votei no Covas no primeiro turno e no Lula no segundo turno. E quanto custou a campanha? Não tenho a menor ideia. Quanto custou a campanha do senhor? A minha, não tenho a menor ideia. Mas o senhor não falou que podia ter o controle? Não, eu não. Tem uma comissão que trabalhou nisso lá. Eu só sei como é que se fazia, porque isso eu perguntei. Agora, eu queria só... Agora está dito lá nos documentos, tem recibos todos. Eu só não tenho ideia aqui. Agora, enfim, saindo dessa questão eleitoral e regional do Ceará, queria voltar à discussão do orçamento. Quer dizer, as pessoas, pelo que o senhor fala aí, parece que o projeto do orçamento foi um projeto absolutamente estudado, absolutamente correto e coisa assim. Não, eu não disse isso, não. Para as pessoas terem uma referência mais precisa, quer dizer, houve um projeto de orçamento que foi enviado ao Congresso e que estava em estudo, que ele previa uma despesa na Previdência de 25 bilhões de dólares para o próximo ano e uma receita de 20 bilhões de dólares, 19 bilhões e 800 milhões, alguma coisa assim. E dava uma diferença de 5 bilhões de dólares que seria custeado, no final, por toda a sociedade brasileira, esse déficit. 15 dias depois, volta esse projeto, volta o governo a estudar esse orçamento e chega-se a uma conta que empata. Vai ter uma receita de 19 bilhões, porque ela vai continuar sendo a mesma, e uma despesa de 19 bilhões. Fica parecendo que o governo ou vai matar aposentados, ou vai reduzir os benefícios de uma maneira absurda. Olha, eu assisti esse notável debate no espaço do Clóvis Rossi e o Baixa, né? Essa diferença, era mais geral, a diferença entre os valores globais do orçamento. Se no dia 4 de novembro, o ministro Fernando Henrique Cardoso foi ao Senado e disse que o déficit previsto para 94 era de 26 bilhões. 17 dias depois, esse déficit foi reduzido magicamente a 22 bilhões. O senhor fala, não tem mágicas nesse plano? Não, vamos entender bem como é isso. Você não abstraia de que há um chutômetro violento nesse processo de orçamentação e planejamento no Brasil. Primeiro, confesse-se isso com muita clareza. Por que razão? Porque você seria capaz de projetar qual é a inflação de junho de 94? Chute aí. Quem daqui tem coragem de apostar comigo quanto será a inflação de junho de 94? O ministro aposta com o senhor, o ministro Fernando Henrique está apostando. Impossível. A não ser dada a condicionante da aprovação do plano, eu também sei apostar. Aí eu sei apostar. É uma inflação tendente a zero. Mas, Ciro, não, eu quero voltar à questão original do Congresso. Eu vou explicar por que o Luciano está preocupado. É isso. O problema é esse. Você projetou, o técnico do orçamento, projetou, por exemplo, uma inflação média de 30% ao mês. Isso dá um orçamento X. E quando se fala em bilhões de dólares, você está procurando um ativo real, porque 4 bilhões de dólares é muito dinheiro. Na verdade, são questões nominais, porque você converte o equivalente em dólar. Tá certo? Mas é absolutamente impossível no Brasil hoje qualquer rudimento de planejamento, é o que eu estou dizendo. É impossível a organização, planejamento estratégico. Por extensão, é isso. Conseguiu planejar as coisas cada vez. Quer dizer que o orçamento vai estar zerado. Não, mas é possível. Não, é possível afirmar olhando para a execução de 93. Então você olha para a execução de 93 e projeta o funcionalismo público em dólar, supondo agora a inflação tendente a zero,
recebeu em 93 X, projeta para 94 X com a inflação tendente a zero. Você teve encargos previdenciários em dólar em 93, projeta, porque o ano de 93, do ponto de vista de execução financeira, não foi mal. Nós estamos aí tendente a um déficit inferior a 2%, se você abstrair a questão dos encargos financeiros. É porque é o seguinte, quer dizer, o senhor sofre essa mesma inflação e todos os outros governadores sofrem essa mesma inflação. O senhor consegue planejar, tanto que o senhor vem aqui se vangloriar e realmente dizer de vários benefícios, você viu enfim, me de vários vangloriando benefícios aqui, que o senhor fez no estado do senhor. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, eu não me vangloriei, não. Meu Não, estado é um sem estado problema. miserável. O senhor vem dizer dos Estado benefícios. miserável. O que eu Não, posso sem dizer para problema. você é que eu me esforço obstinadamente para trabalhar. Objetivo, esqueça o vangloriar. O senhor consegue produzir coisas no estado do senhor com a mesma inflação e com a mesma dificuldade de fazer planejamento. Sim, E muito vários bem. outros Mas só governadores que o conseguem orçamento do planejar estado as do suas Ceará e contas. dos Por que municípios que isso não vale tem para o referência estado do senhor e macroeconômica. isso não vale para a federação? Por essa simples questão aqui que eu vou lhe falar. O orçamento brasileiro significa um sinal que vai cevar as expectativas ou dar a elas certeza de qual é o processo inflacionário esperado. Se um documento oficial fundamental sinaliza para os formadores de preço, para o mercado, qual é a inflação com que o governo imagina, ela será. Porque todo mundo agirá como se ela seja. E se todos agem como se ela seja, ela será. Essa é a crônica da indexação. Os orçamentos setoriais, Estado, município, tem a menor influência macroeconômica. Não tem a menor influência macroeconômica. E você tem um poder político diferente de negociação. Por exemplo, no Ceará não existe emenda. Governador. Os deputados do Ceará não apresentam emenda, não mutilam o orçamento. No Brasil, você vai lá, o patrimônio rodoviário brasileiro está se destruindo. Você tinha que obedecer a um planejamento estratégico. Qual é o quilômetro de estrada que está precisando de intervenção agora? Qual é o que pode esperar? É muito mais racional recuperar antes de fazer outra estrada. E vai lá o projeto. Chega lá, é 50 quilômetros para o deputado Beltrano, 30 quilômetros para o deputado fulano, 30 para o governador Beltrano, 50 para o... Não tem planejamento nenhum. O Ceará, por exemplo, não tem mutilação do orçamento. Os deputados lutam lá por espaços de prioridade e não mutilam o orçamento. São questões muito diferentes. Desculpe interrompê-lo, mas o nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a presença esta noite aqui no Roda Viva do governador do Ceará, Ciro Gomes. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos.